Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Querido Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero agora nessa hora, Deus, me desfazer mesmo de todo eu, porque eu sei que de mim mesmo não tenho nada para acrescentar na vida dos meus irmãos, mas eu sei, Pai, que a sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor pode me usar nessa noite para trazer realmente aquilo que vem direto do trono do Senhor. E queremos agradecer, Deus, por cada vida que aqui entrou nessa noite, por cada família, por cada pessoa. Nós queremos louvar o Senhor, Deus, agradecidos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado cada um de nós na sua presença. E que nessa noite agora, Pai, tua palavra possa realmente nos ensinar coisas simples, ó Pai. A palavra do Senhor não é coisa complicada, é tudo simples. Mas seja o Senhor a fazer, não o homem, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é aquele que molda segundo a sua vontade, não segundo as nossas vontades, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amados, nós entendemos que Deus, desde a sua fundação, Ele preparou algo muito bom para nós. Deus não nos fez pensando em nos dar algo que não fosse bom. Desde a sua criação, Ele vem tentando mostrar isso para nós, que a vontade dEle é muito melhor do que a nossa vontade. Então, às vezes, assim, muitas coisas às vezes que não tem dado certo na nossa vida, é porque muitas das vezes nós procuramos as nossas vontades. Nós às vezes tiramos Jesus do centro do Evangelho, para que possa satisfazer os desejos do nosso coração e das nossas vontades. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção para que a gente volte para Jesus, para que a gente entenda que a vontade dele realmente é boa, perfeita e agradável. E nem sempre essa vontade ela condiz com aquilo que eu quero. Nem sempre essa vontade de Deus ela vem em nossas vidas realizando sonhos e desejos do nosso pessoal, que nós fazemos. Você vai entender por que eu estou te dizendo isso. Porque tudo que Ele faz não é só para nós, mas é para Ele também. É para que Ele seja glorificado, para que Ele seja louvado. No livro de Romanos, você não precisa de abrir, no capítulo 11, no verso 36, ele diz assim, ó: porque dele e para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele com entendimento. Amém. Então, Ele que fez, saiu dele, chegou até em nós por vontade dele, para que nós então manifestasse o desejo dele aqui na terra. Então, amados, tudo que nós fizermos pensando que estamos nos agradando, nós talvez estamos desagradando a Deus. Porque a nossa vontade, eu não sei de vocês, mas a minha vontade é bem contrária talvez que a vontade de Deus. Porque eu tenho desejos que os meus olhos veem, né, que a minha mente maquina em possuir, em ter, que talvez isso não seja da vontade de Deus e nem do agrado dele. Então, amados, nós temos que entender, então, tudo que Ele fizer vem dele e é para Ele através de nós, em nome de Jesus. E depois lá em Lucas, abre comigo a sua palavra agora, a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 34. E ele vai nos advertir sobre nós mesmos. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 34. Amém? Glória a Deus. Então diz assim o texto: acautelai-vos, porque por vós mesmo, para que nunca vos suceda
para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e que para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então Jesus, o próprio Jesus, ele está aqui nos advertindo sobre a nossa obra, sobre a nossa vida. Ele nos adverte para que o nosso coração não sobrecarregue de tal forma que não fica ligado sobre as algias e sobre a embriaguez e nem das preocupações desse mundo. Porque as preocupações desse mundo, amados, elas são as que mais roubam as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós vivemos num mundo capitalista, nós vivemos num mundo que o ter e o ser é o reconhecimento. Então, queridos, nós não podemos deixar essas vaidades nossas tomar conta dos nossos sentimentos, porque senão o nosso dia pode chegar, o dia que ele chegar, ele pode ser como um laço para nossas vidas. De repente nós podemos ser chamados para prestar conta para Deus, e de repente nós estamos enlaçados nessa adversidade do mundo, nessas adversidades que o sistema nos oferece. Então, amados, alerta que ele nos faz hoje, nessa noite, para mim e para você, que nós acautelamos, vamos ser mais cautelosos com aquilo que nós temos vivido, com aquilo que nós temos buscado e com aquilo que nós queremos ser. Mas, querido, para a gente andar alinhado com essa advertência de Deus, nós precisamos de desenvolver algo assim muito pequenininho, uma palavra muito pequenininha, mas ela é o fundamento de tudo isso que eu estou falando. É uma palavrinha chamada por fé. Alguém de vocês já ouviu falar isso, né? Fé? Eu posso perguntar para cada um de vocês aqui, cada um de nós temos fé. Todos nós temos fé. Mas há várias maneiras de fé. E é um provérbio popular que diz: uma fé pequena leva muita gente ao céu, mas uma fé grande pode trazer o céu para a terra. Que tamanho que é a sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Você tem levado muitas pessoas realmente ao céu, ou você tem descido o céu através de você nessa vida? Você realmente, tem sido realmente essa carta lida de fé, de coragem, de sacrifício, de obediência? Será que a palavra de Deus realmente ela tem materializado em nós essa fé, que as pessoas possam olhar para nós e querer esse Deus? Será que nós somos essas pessoas que têm trazido Deus, trazido o céu aqui para Ituiutaba? Nesse bairro especificamente eu tenho visto isso acontecer, amados, porque ninguém dá um crescimento, homem nenhum, inteligência nenhuma, pastor, inteligência humana nenhuma é capaz de atrair tanta gente para esse lugar como a gente tem visto. Isso é a glória de Deus. Isso significa que através de vocês estão trazendo o céu para esse lugar. Aleluia! Posso ouvir um aplauso para o Senhor Jesus? E eu quero continuar a te desafiar, que isso não fique só por esses 5 anos, né, pastor? Que nós daqui mais 5 anos nós vamos ter várias congregações nascidas daqui, várias nações terão privilégio, como nós já vimos. Eu vi o testemunho aqui daquele jovem que está lá na Espanha. Fruto da onde? Fruto do amor de vocês, fruto do amor que Deus tem plantado em vocês. Sem esse amor e sem essa fé é impossível
Impossível, porque eu sempre costumo dizer muito com o pastor Denis e o pastor Lúcio: nós não somos bonitos, nós não somos bons, nós não temos muita coisa agradável. A única coisa que nós temos é amor e fé. A única coisa que nós temos e batalhamos para permanecer em nós é o amor e a fé. E se falando de fé, nós não podemos esquecer do nosso pai, né? Abraão, esse homem que é realmente tido como pai da fé. Mas por que isso, né? Romanos, não precisa de abrir não, Romanos 4,18 diz que o qual em esperança creu contra a esperança. Você já imaginou que fé é essa, queridos? Ele creu contra a própria esperança. Seria mais ou menos se eu dissesse para vocês aqui nessa noite que cada um de vocês vão durar mais 200 anos. Aí você vai falar: pastor, você está doido? Não, realmente eu estou doido, eu não afirmo um negócio desse. Mas Abraão creu. Ele creu nessa natureza. A fé de Abraão foi aquela fé sobrenatural. Não foi uma fé natural. Não foi aquela fé que é possível, através dos meus esforços, através do meu conhecimento, de realizar. Essa fé que eu quero dizer para você é aquela fé que excede o nosso entendimento. É aquela fé que ela não é produzida naquilo que eu sei fazer. É aquela fé que só Deus pode fazer. Assim como há 5 anos atrás era impossível a gente dizer que o Pirapitinga tinha 2 cultos, porque nós cremos contra a própria esperança. Porque a princípio nós estávamos conversando com o pastor Lúcio, eu quero referir muito sobre isso, para vocês entenderem o que Deus tem feito aqui nesse lugar. Quando foi para começar isso aqui, a luta que foi, a batalha que foi, o tanto que nós lutamos e batalhamos, pastor Protásio, Denis, né? Muitas coisas conspiravam contra isso aqui. Então, quer dizer, a nossa fé foi aquela fé tão sobrenatural, e que hoje é possível a gente ver a Pirapitinga com 2 cultos. Isso é o que, amados? Isso é a fé sobrenatural. É dessa fé que Deus quer falar conosco nessa noite. Às vezes tem coisa na sua vida, às vezes tem processos na sua vida que ainda não foram resolvidos. Às vezes tem coisas na sua vida que você está esperando há anos. E eu quero te dizer, eu quero compartilhar com você. Eu tenho um projeto, uma coisa que é praticamente impossível. Já tem 8 anos que eu oro e jejum todos os dias. Eu não sei que dia que vai acontecer. Eu só sei dizer que já tem 8 anos que eu oro e jejum todos os dias para essa causa impossível. Mas eu sei que no tempo de Deus, na hora de Deus, vai acontecer, porque é algo que não só me beneficia, vai beneficiar pessoas, vai beneficiar gente. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. A nossa fé, ela tem que ser voltada, ela tem que estar inserida na nossa fé. Aquela fé egoísta que é só para mim, não, amados, isso não agrada a Deus. É uma fé que é através do coletivo. Então é só através dessa fé que nós vamos ver as coisas se materializar. É só através dessa fé, não é porque nós somos bons, porque nós sabemos fazer tudo perfeito, não. É crendo nessa impossibilidade, é que nós vamos materializar o céu aqui nesse lugar. É crendo nisso, é através disso. Então nós chegamos a uma conclusão seguinte: que fé é uma questão é um estilo de vida. Fé é uma mudança de hábito. Eu resolvi que agora, eu entendo agora que através da palavra de Deus, a fé que eu preciso ser gerada, ela tem que ser sobrenatural. Então eu decido crer nisso, porque senão eu não estaria orando e jejuando todos os dias por essa causa minha. Porque eu resolvi que agora, Abraão, o nosso pai da fé, ele creu contra as suas próprias esperanças. Continua o versículo dizendo aqui, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que foram dito, quer dizer, foram profetizados da vida dele. O
Profetizou. Fugiu a palavra. O próprio Deus profetizou na vida de Abraão. Não foi o homem. O próprio Deus falou: ó, você crê nisso, que você vai ser pai de muitas nações e pai de uma multidão. Mas Deus, você é doido, Deus. Nem filho eu tenho, Deus. Como é que eu posso ser pai de uma multidão? Então, amados, é essa fé que eu quero falar com você nessa noite. Porque se nós não tivermos essa fé, nós não vamos desfrutar do melhor que Deus tem. Então, se a fé não é uma condição de vida, é uma escolha de vida, então eu não tenho problema mais nas adversidades. O que nós estamos vivendo, os problemas, as dificuldades, as lutas, as batalhas que nós estamos enfrentando, nós sabemos que isso é momentâneo. Então eu não preciso mais ser reconhecido por ninguém, porque agora o meu reconhecimento já basta o que Deus já está falando quem eu sou. Porque agora eu passo, a partir de agora, a ser um homem que crê segundo aquilo que é sobrenatural. Não é uma coisa natural mais que vai me espantar. Então nós começamos agora a entender que os problemas que há em nós, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não são problemas, não são gigantes, mas são coisas que Deus, obstáculo que Deus permite que aconteça na nossa vida, para que através da nossa fé, mediante aquilo que Deus derramou sobre nós, aquilo ali vai se dissipando de forma natural, porque é através da nossa fé que agora nós vamos materializar. É comum, cara, eu fui visitar uma pessoa que está com câncer há um tempo desse, eu fiquei assim muito assim, fascinado. A pessoa está no estado realmente quase terminal, ela super otimista, feliz. Sabe por quê, amado? Porque a fé dela, ela sabia que se Deus não curasse aqui, ela ia para o Pai. E lá é que começa a nossa vida. É lá que começa a vida eterna. É depois dessa morte. E às vezes a gente lutando, nós ficamos lutando tanto, nós lutamos tanto para não perdê-la, que às vezes nós perdemos a salvação em função da luta de manter a nossa vida em favor de nós. Mas eu quero te dizer que nós devemos perdê-la na nossa vida, né? Então, se nós chegamos à conclusão que é uma escolha que nós fizemos, então nós precisamos desenvolver espiritualmente. Se essa é a conclusão que eu cheguei, essa é a conclusão que você chegou, então o que nós precisamos fazer? Desenvolver espiritualmente. Desenvolver como, pastor? Nós vamos aprender aqui nessa noite como isso acontece na nossa vida. Você não precisa de abrir, não, que eu vou ler alguns versículos aqui, ó. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora como até o dia da eternidade. O que eu entendo aqui nesse versículo do 2 Pedro? Antes nós devemos agora crescer no que? No conhecimento. Qual conhecimento? Da palavra do Senhor. Nós agora precisamos então conhecer essa verdade, que ela é absoluta na nossa vida. Só através do conhecimento que nós vamos crescer, e aí nós vamos ter entendimento sobre a graça. Porque a graça, meus queridos, a graça não é em função daquilo que eu sei fazer, é em função daquilo que eu não sei fazer. Jesus exerceu essa graça sobre nós, é naquilo que realmente nós não sabíamos fazer, que é no nosso pecado. Ele não disse que ele veio para quem? Para os pecadores, para os doentes, para os sãos ele não veio. Ele não precisou vir aqui na terra para os sãos, ele veio para os doentes. Então nós precisamos de entender que essa graça não é o que eu acho que é certo, é o que Deus acha. Não é eu mais agora que penso: ah, a graça de Deus, a graça de Deus. Nossa, eu sei agora, eu decoro essa Bíblia todinha aqui, ó, gente, ó, conheço tudo, pode me perguntar tudo, sei de cor e salteado. Não é isso, querido.
A graça de Deus, ela excede esse entendimento humano. Ela vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então há sobre nós agora uma ordenança de Deus. Deus nos ordena que agora nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? E ele continua dizendo aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Ele diz assim, o verso 12: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não com a minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Amados, aqui é um negócio muito interessante aqui que nós precisamos entender nesse versículo. Obedecer não significa que você está certo ou você está errado. Eu tenho que obedecer. Sobre mim há uma liderança, sobre nós há uma liderança, e tem uma coisa que a gente honra isso demais. Isso é muito bonito na nossa igreja. Pastor Lúcio podia muito bem aqui, do jeito que está indo bem, ele não precisava nada de sentar conosco lá e falar: gente, o recurso é nosso, eu que vou administrar. Mas não, ele preferiu o que? Sentar lá com a gente e expor: olha, tem condição, porque nós estamos assim, assado, nós estamos com plano A, plano B, plano C. Então, amados, isso é o que? Isso é honra, isso é obediência. Quando? Principalmente agora que Jesus já foi. Ele foi, mas ele enviou para nós o Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que mora dentro de mim, que mora dentro de você. Querido, se tem uma coisa que Satanás tem derrubado muitos crentes nessa área aqui sobre obediência. Não devo obediência a ninguém não. Mas quem te falou que não tem, meu amado? Deus não está preocupado com o que você sabe. Eu não canso de dizer isso. Deus está preocupado com o quanto nós aprendemos a obedecer. Então Ele exige de nós um sacrifício, uma maturidade cristã maior, que nós não sejamos mais meninos. Nós não nos tornamos mais meninos, agora nós nos tornamos agora adultos. Você pode errar comigo sim, quantas vezes você quiser, porque eu tenho suficientemente bastante entendimento da graça para te perdoar. O rancor, a amargura, a angústia, isso não pode permanecer no nosso coração mais, porque agora eu entendo o amor de Deus, porque Deus veio, não foi para os doentes, para os pecadores. Então, amado, essas coisas não podem fazer parte mais da minha pessoa. Eu não posso ter raiva, eu não posso ter rancor de ninguém. Eu preciso só amar. Por isso que é difícil, querido. Por isso que não é fácil a gente ser mais maduro na fé. Quando a gente vai se tornando mais maduro, a gente vai entendendo melhor as pessoas. E a palavra de Deus fala que nós que já aprendemos um pouquinho, nós temos que suportar aqueles débios que ainda não são conhecedores dessa verdade. Então, e por isso que Ele nos adverte que agora você tem que ter uma fé que tenha maturidade, né? Que não sejamos mais menino, que não sejamos mais criança. Mas Ele continua dizendo aqui em 2 Pedro ainda, capítulo 1, a partir do verso 8. Porque se em vós, preste bem atenção agora o que vai dizer isso aqui: se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se em nós houver essa verdade, nós não vamos ser mais ociosos, nós não vamos ser mais infrutíferos. O que impede nós de crescer no reino de Deus são as ansiedades, são as vontades que às vezes a gente tem, que não é aquilo que Deus quer para a gente. Nós precisamos de entender e nos colocar onde Deus quer nos usar. Eu sempre não canso de falar isso. Gente, que coisa mais gostosa que limpar uma igreja? Tem, pastor? Não tem. Não tem. A coisa mais gostosa que existe, falo muito isso aqui, eu prefiro ajudar o pastor Lúcio a limpar essa igreja, que às vezes vem aqui na frente para pregar. Por quê? Porque eu acho que aqui é muito mais importante que isso aqui. Fazer uma visita,
Amado, cuidar realmente daquele que chega aqui na igreja doente, cansado, porque às vezes o pastor, a liderança dessa igreja, como já está grande, não conhece todo mundo mais, não sabe das necessidades. Então você que está aí sentado do ladinho aí, talvez você não está aqui em cima, mas você tem o privilégio de estar vendo essas coisas acontecer dentro da igreja. Então você é aquela pessoa que Deus levantou para pegar essa pessoa, amar ela, tirar os carrapichos, e aí sim falar: ô pastor, ó, fulano, beltrano, ciclano está precisando disso e disso, vamos orar por ele. Às vezes é só um abraço que a pessoa está precisando, é só de um abraço que a pessoa está precisando. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que já foram convertidos com um abraço aqui também. Tenho certeza disso, né? Porque aqui tem gente especialista nisso, né, Valdemar? Valdemar é um desses também, que não deixa passar batido, né? Então, amados, ele disse aqui no capítulo, no verso 8, que se nós formos cheios dessa graça, nós não vamos nos tornar inútil e frutífero, nós vamos dar fruto, nós vamos ser ativos. E ele continua dizendo o 9 aqui, ó: pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Naqueles que não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. No 10, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais se tropeçará. Então, amados, isso é uma questão agora então de escolha nossa. É uma novidade de vida para nossas vidas agora. A gente viver nessa fé agora vai ser uma novidade de vida para nós, porque agora eu vou andar com cautela. Opa, peraí, vamos pisar em ovos. O reino de Deus precisa ser expandido, o reino de Deus precisa ser reconhecido. E às vezes realmente o que nós temos feito não tem sido benéfico. Então eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração, deixa o Espírito Santo gerar isso, que você é importante. Você é importante para Deus, você é importante. Deus quer te usar, mas nós precisamos nos esvaziar de nós, precisamos deixar o velho homem, a velha natureza acabar, morrer, para que realmente o reino de Deus seja estabelecido em nós. E ele finaliza aqui no verso 11 dizendo assim: porque assim vós será amplamente concedido a entrada, olha para você ver, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que lindo isso aqui, que maravilha isso aqui, ó. Portanto, assim vos será amplamente concedido a entrada no reino de Deus. Então, se nós traçarmos nossas metas em função dessa fé, em função dessa verdade, nós já estamos aqui autorizados a entrar no reino de Deus. Autorizado a entrar no reino de Deus. Eu quero te dizer que religião mata. A religião, ela separa o homem de Deus. A religião, ela nos cega, porque a religião, ela traz divisão. A religião, ela provoca em nós algo que é muito diferente do reino de Deus. Jesus, a maior dificuldade que Jesus teve pela sua passagem aqui na terra foram com os religiosos. E hoje, nos dias atuais de hoje, não tem sido diferente. Às vezes nós temos deixado de ser realmente servo de Deus e nos tornamos religiosos. Mas, queridos, já estou finalizando, uma palavra bem rápida. Para isso ser uma verdade em nós, para a gente conhecer essa graça, para a gente saber que nós precisamos ter esse entendimento, saber que agora nós temos que viver pelo amor, pela fé, não pelo aquilo que nós fazemos, nós precisamos saber quem produz isso em nós, quem faz isso em nós.
E aí que eu estou dizendo para você, não adianta a gente vir só na igreja, não adianta a gente ofertar, não adianta a gente dizimar, não adianta a gente fazer nada, se eu não entender quem faz isso em mim, se eu não entender quem é essa pessoa que faz isso em mim. E o Salmo 121 é muito clássico, a hora que ele diz assim, ó: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do céu, ele vem daquele que criou o céu e a terra. O meu socorro é de Deus. O meu socorro hoje ele vem do Espírito Santo de Deus. Porque outro dia nós estávamos falando sobre isso. Jesus ministrando aos seus discípulos, diz a eles: é bom que eu vá, porque se eu não for, o ajudador, o consolador, ele não pode vir. E ele é muito melhor do que eu. A eficácia na sua vida é muito maior do que eu. Então Jesus foi e enviou o Consolador, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo de Deus, que habita agora onde? Dentro de nós, amados. Mas eu quero te dizer, mas às vezes dentro de nós está tão cheio, há tanta podriqueira, tantos interesses diferente do reino de Deus, que às vezes o Espírito Santo não tem espaço para ele habitar dentro de nós. Nós precisamos, eu dizia outro dia no discipulado, que às vezes é o seguinte, é comum a gente ver as pessoas hoje chegarem em casa no final do dia de trabalho, muito cansada, muito ociosa, muito depressiva, triste, abatida, que as pessoas chegam em casa às vezes e falam assim: eu só quero tomar um banho rapidinho e descansar, quero ver minha televisão, quero ver minha série, eu quero descansar, porque senão amanhã eu não aguento. Mas é mentira, meus amados. Às vezes nós enchemos tanta podriqueira no dia a dia, é tanta bobagem que entra no nosso coração, é o pecado que está ali junto, e a gente não quer desvencilhar dele, porque o pecado é bom. E às vezes nós estamos tão cheios dessas podriqueiras que não há espaço para o Espírito Santo habitar em nós. Sabe o que nós precisamos fazer, meu querido? Nós precisamos então chegar, por hábito, chegar na nossa casa, ter um tempo sozinho, lá no seu quarto, tira lá 10, 15 minutos do seu dia e conta para ele: Espírito Santo, mas hoje foi terrível, hoje foi terrível, está tudo contaminado, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ir na igreja, de muito menos de ler a Bíblia, estou muito cansado. Sabe, amados, abra seu coração, abra o coração para o Espírito Santo então te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que nós andamos em obediência, que nós andamos em amor, que nós andamos agora com uma novidade de vida. É uma fé produtiva, não uma fé de aparência, não uma fé de que eu aprendi a orar em língua agora, isso é um dom de Deus maravilhoso. Mas às vezes nós queremos apresentar diante de uma sociedade que nós somos muito espiritual, que nós entendemos tudo agora, conhecemos tudo, menos de nós mesmos. Então, queridos, a reflexão dessa noite, essa fé que eu quero deixar para você, é que você se volte para você mesmo, entra dentro de você mesmo, faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre o que você tem vivido, como tem sido a sua vida. Queridos, eu falo para vocês, todas as vezes que eu vou fazer isso, eu só vejo coisa que não presta dentro de mim, eu só vejo coisa que precisa ser tirada. E outro dia, um negócio assim, é um detalhe tão importante, tão pequeno na nossa vida, que a gente aprende com a natureza. Deu uma chuva muito forte lá em casa, deu aquele enxurradão, eu sentado lá e eu fiquei olhando aquilo. 10 minutos depois veio um sol muito forte, o asfalto secou, parecia que não tinha chovido. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, a respeito daquilo. Aí eu atravessei a rua, eu moro de frente a uma praça. O Espírito Santo falou: olha lá o chão. Eu cheguei lá, o chão estava todo molhadinho, todo encharcado. O que eu aprendo com isso, amados? Às vezes nós temos recebido muita coisa boa,
mas não temos deixado entrar para dentro do nosso coração. Ele fica superficial. Nós saímos da porta da igreja para fora, nós esquecemos tudo que nós aprendemos de bom, e aquilo se torna seco novamente no nosso coração, e nós vamos vivendo aquela vidinha mais ou menos, de um dia após o outro. O que eu quero dizer para você nessa noite: abra seu coração, seja uma terra fértil, seja uma terra onde que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é pecado, meu querido, a gente se confessar os nossos pecados aos nossos irmãos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos confessar aos irmãos que realmente nós somos pecadores, querido. Não vamos criar esse rótulo de super crente, não. Vamos criar esse rótulo que eu sou melhor, que eu estou aqui pregando, que eu sou pastor, porque o pastor não é pastor. Não, meu amado, nós estamos num grupo de iguais. Num grupo de iguais, sem nenhuma diferença. A única diferença talvez é que a gente já entendeu que é assim que tem que ser a nossa fé. Aí você me pergunta: você tem conseguido? Não, não tem. De vez em quando tomo algumas bombas. Compartilhei com o pastor Lúcio outro dia. E depois eu quero pedir perdão para algumas pessoas que eu magoei. Então, queridos, eu quero te dizer que o Espírito Santo está dizendo para você: seja firme, seja forte e seja corajosa. Seja uma mulher de fé, de corajosa, que realmente faça aquilo que o Espírito Santo pedir para você fazer. Que aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, eu não vou fazer, pastor Lúcio não vai fazer, é você que tem que fazer. Mas não queira fazer aquilo que o pastor Lúcio faz, que esse louvor aqui faz. Faça somente aquilo que Deus colocou na sua mão, para que você seja bem sucedido, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero ter um momento só de oração.